Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da MGC. Hoje nós vamos fazer uma exposição jurídica sobre a ação de oposição da União e de demais ações relacionadas à área da Fazenda Paranoazinho. Contamos com a participação de 3 advogados que atuam aqui na área, doutora Maria Olímpia, doutor Mário Gilberto e doutor Mário Batista. Eu vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica hoje. Nós vamos ter 3 quadros em que nós vamos apresentar 3 assuntos distintos. O primeiro assunto será a ação de oposição da União, será apresentado pela doutora Maria Olímpia. Em seguida, o doutor Mário Gilberto e o doutor Mário Batista irão fazer comentários, acrescentando informações. E teremos o segundo momento com o doutor Mário Gilberto falando sobre as ações de uso capião e com a participação em seguida da doutora Maria Olímpia e do doutor Mário Batista comentando. E teremos o último bloco com o doutor Mário Batista falando sobre o amicus curiae, que tem a ver também com a ação de oposição da União. Nós começamos com esse assunto e terminamos com esse assunto, e ao final nós vamos responder as perguntas dos participantes. Então, vamos iniciar já a nossa... O pessoal está chegando, né? Tem 33 participantes, mas ainda estamos longe da expectativa para hoje, mas eu acredito que o pessoal vai conseguir chegar. Vamos começar com a doutora Maria Olímpia. Doutora Maria Olímpia, boa noite. Vou apresentando o pessoal na medida que a gente for passando a fala, para que a gente ganhe tempo, para ver se a gente recupera esses 20 minutos que nós perdemos. Doutora Maria Olímpia, boa noite. Engasgando aqui, Carlos. Boa noite, tudo bem? Tudo bem a todo mundo? Boa noite, doutor Mários, doutores Mários, né? Boa noite ao pessoal que está assistindo. Advogados associados, né? Então, ficou para eu começar falando sobre a ação de oposição que a União promoveu contra a urbanizadora Paranoazinho e a fornecedora de areia Bela Vista. Em resumo, isso é um assunto que a gente já debateu com a população, mas vou fazer um resumo. A fornecedora de areia, em 2002, ela entrou com um pedido de uso capião. E depois que a fiscalização do patrimônio da União fez um pedido, a União entrou com essa ação de oposição. Então, a fornecedora de areia tinha entrado com um pedido de uma ação de uso capião, e depois a União entrou com esse pedido de oposição, dizendo que a terra era da União. Lá durante o processo, foi feita um parecer da fiscalização da SPU, aqui do Distrito Federal, onde nesse parecer dizia que lá não constava, nos cadastros, lá não constava que essa Fazenda Paranoazinho tivesse algum cadastro lá dentro dizendo que ela era terra da União. Com base nisso, a AGU, que representa a União, que é a Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com um pedido de desistência da ação. Isso foi lá em 2003, 2004. Quando foi em 2005, o Ministério Público Federal entrou com um pedido de uma apelação, que é um recurso de apelação, contra aquele pedido de desistência da União, que tinha sido homologado pelo juiz. E de 2005, quando o Ministério Público Federal entrou com esse pedido de apelação, ele listou no pedido da apelação, de letra A a letra M, de itens onde ele dizia que as terras eram da União por conta daqueles motivos. Um dos motivos que o Ministério Público Federal dizia que era justamente essa história de não ter dentro do cadastro da SPU, da Secretaria do Patrimônio da União do Distrito Federal, o fato de lá não existir nenhum dado a respeito dessa fazenda não seria motivação suficiente para que a terra não fosse considerada da União. Isso foi um dos itens dessas letras A a M que o Ministério Público Federal disse lá naquele recurso de apelação. Esse recurso, como eu disse, ele ficou lá de 2005 a 2019. Entre um gabinete e outro lá na Justiça Federal,
até que em 2019 ele foi julgado e a apelação do Ministério Público Federal foi provida. Foi provida no sentido de que era para voltar o processo para a primeira instância, porque era para analisar todos aqueles pedidos do Ministério Público Federal, que eram aqueles itens da letra A, a letra M, que o Ministério Público Federal havia dito lá na apelação. Quando depois que teve esse julgamento, a urbanizadora entrou no processo, pedindo o que a gente chama de um novo recurso, que é de embargo de declaração, dizendo que depois de 2005, lá durante esse período que passou fora, tinha tido uma inovação e que, por isso, a apelação devia ser revista, aquele julgamento da apelação deveria ser revisto, e o Ministério Público Federal foi contra esse pedido do desembargo de declaração o PSA, da urbanizadora Paranoazinho. O Ministério Público Federal foi contra. Já, num primeiro momento, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, foi a favor. Só que depois, a Advocacia Geral da União mudou de ideia, voltou no processo dizendo que a primeira advogada havia se equivocado e pediu a desistência da ação novamente. Esse processo ficou andando ali com aqueles pedidos. Durante esse período, lá depois do desembargo de declaração, e a gente tinha descoberto essa ação em andamento ali por volta do mês de agosto, setembro de 2019, quando a gente tomou conhecimento da existência dessa ação, a MGC divulgou o fato para toda a população e, a partir daquele momento, então, daquele momento teve uma nova configuração acerca desse estudo de terras da União, se era ou não da Paranoazinho, se fazia parte ou não dos bens da União. E, nesse período, a ProAtenas, que é a Associação do Solar de Atenas, entrou com um pedido de amicus curiae. O Ministério Público Federal foi favorável a esse pedido. A urbanizadora, por sua vez, foi contra, dizendo que a ProAtenas era uma associação de um único empreendimento e que, por isso, ela não podia ter uma abrangência que fosse a nível da Fazenda Paranoazinho. Por conta de eu também ser advogada da fornecedora de areia, eu pedi para que aquele processo fosse chamado à ordem, porque havia lá alguns problemas processuais, como cadastrar os advogados, decidir sobre o amicus curiae e algumas situações que eram processuais. Até que, em 16 de março desse ano, de 2021, foi feito lá o despacho pelo desembargador. Ele lavrou o despacho dizendo que estava admitindo a ProAtenas como amicus curiae, até porque não há prazo antes de transitado em julgado, qualquer entidade pode entrar sim com o pedido de amicus curiae, e depois que saiu esse despacho, houve também um pedido da ProAtenas de bloqueio de matrícula, mas aí não tinha sido apreciado até esse despacho. Nesse despacho, o desembargador também pede para as partes falarem sobre aquele pedido, que era da segunda desistência do processo feito pela AGU. A fornecedora de areia foi contra esse pedido, o Ministério Público Federal, por sua vez, também foi contra, a urbanizadora, por sua vez, foi a favor, porque interessa para ela que esse processo acabe. Nesse período, depois desse acerto e dentro desse prazo, nós tínhamos conversado aqui, nós advogados, acerca de darmos, então, um dado maior, né? Fazer com que aquele amicus curiae tivesse uma abrangência maior e que não tivesse ali nenhum problema de aceitação dessa situação de que a Associação ProAtenas estaria ali com um problema de abrangência de atuação dentro da Fazenda Paranoazinho. Foi quando nós fizemos um pedido pela MGC e alguns mais outros 10 empreendimentos, dizendo todos eles também que queriam participar como amicus curiae. Por sua vez, também o doutor Mário Gilberto entrou pelo condomínio que ele representa, condomínio Vivendas Alvorada, e aí essa segunda parte dos amicus curiae ainda não foi decidida lá dentro do processo. De forma que nós estamos aguardando agora que seja decidido sobre esses outros pedidos, que além do pedido da amicus curiae também pede o bloqueio de todas as matrículas da Fazenda Paranoazinho, e estamos aguardando agora que esse pedido seja analisado pelo desembargador, e depois ele vai mandar esse processo ser julgado pela turma,
que aí depois é composta de mais desembargadores, que é onde vai julgar também os embargos de declaração, aquele feito pela organizadora Paranoazinho, e também falar sobre o novo pedido de desistência da União. Eu vou fazer aqui a consideração de que as partes desse processo, num polo está na oposição à União, que era a primeira que tinha feito o pedido de desistência. O Ministério Público, não entendendo que aquilo era correto, entrou com o pedido da apelação, que é o recurso. Esse recurso foi provido para voltar para a primeira instância, onde essa propriedade seria, então, melhor delineada para saber se ela realmente é pública ou é particular da urbanizadora Paranoazinho. Faço aqui, friso, que a prova dessa propriedade cabe à urbanizadora Paranoazinho, e nós, por nossa vez, também temos vários documentos, inclusive colocamos um documento dentro do processo que comprova um dos argumentos do Ministério Público, dizendo que aquela área não é particular e que ela seria, sim, da União. Em princípio, o processo está nesse aspecto. Não se tem ainda uma decisão final sobre se a terra é particular ou se é da União, porque o recurso que fala sobre isso, finalizando ali essa primeira etapa, que é o julgamento dos embargos de declaração, ele ainda não foi decidido, não foi julgado ainda os embargos de declaração. Esperamos que ele seja julgado em breve, para que nós possamos, então, voltar lá na primeira instância e decidir se a terra é realmente da União ou se é particular. Isso tem um dado que é muito importante para os moradores, que é a segurança jurídica de se saber se realmente a área é particular, e daí, por sua vez, todas as ações de usucapião têm um livre acesso, né, um livre andar dessa situação, se a área for particular, porque se ela for pública, tem um impedimento constitucional de que em áreas públicas não cabe usucapião. Mas aguardamos agora esse julgamento e também a decisão sobre o bloqueio das matrículas da urbanizadora, o que é interessante para todo mundo que tem processos aí contra a urbanizadora Paranoazinho e todas as pessoas que têm áreas aí dentro da fazenda Paranoazinho, porque vai trazer seguranças jurídicas para todo mundo. Então, em curta análise, Carlos, é esse o problema que nós temos lá, que ainda está por decidir finalmente, no seu final, né, ou pelo menos essa primeira etapa, que é o julgamento dos embargos de declaração na Justiça Federal. Carlos, oi. Oi, doutora. Oi, Carlos, então, sim. Concluiu sua parte então, né, doutora? Para andar rápido. Tá, ok. Quero dizer para o pessoal que está nos assistindo, nós tivemos um problema, uma falha no Instagram, no perfil da MGC, a gente não conseguiu transmitir. Essa live de hoje estava tão esperada, né? Foi tão divulgada, embora com curto espaço de tempo para divulgação, mas nós já estamos aí com 73 pessoas acompanhando online, com certeza teríamos muito mais se não fosse esse problema, mas a gente vai se recuperar. Então vamos começar com o doutor Mário Gilberto. Doutor Mário Gilberto, nosso convidado especial para essa live, junto com o doutor Mário Batista, temos 2 Mários, então eu tenho que ficar me policiando aqui para quem que eu vou dar a palavra. O doutor Mário Gilberto é um advogado experiente já nessa área de condomínios, atua muito ativamente ali na região do Jardim Botânico e veio se juntar a nós aqui nessa luta, aqui nessa região, em relação à área da Fazenda Paranoazinho. Doutor Mário, o senhor ouviu aí a doutora Maria Olímpia, o senhor também já entrou com o amigo Escúrio, o que o senhor pode acrescentar, comentar sobre essa questão dessa ação de oposição da União? E eu já vou deixar para o senhor, eu vou lançar algumas perguntas, que são dúvidas que as pessoas sempre colocam para nós. Essa ação de oposição, ela é só da área ali, da Areia Bela Vista, da chácara que está em discussão, ou contempla toda a propriedade da Fazenda Paranoazinho, inclusive dos condomínios que foram registrados, né, e que foram emitidas escrituras? Como é que fica essa situação, doutor Mário? O senhor fica à vontade, eu só lancei essa pergunta assim, para a gente tornar mais interessante. Então vamos lá, meu cordial boa noite, né, a todos que estão nos ouvindo. O meu nome é Mário Gilberto Oliveira e, como o Carlos já adiantou um pouco, eu represento aí na região
o condomínio residencial Vivendas Alvorada. É um condomínio até, a área não é muito grande, ela tem 15 hectares de terra, né, ali, e está dentro da poligonal aí da Fazenda Paranoazinho. Então, quando a associação, o condomínio me procurou, eu fui atrás fazer um exame na cadeia dominial dessa Fazenda Paranoazinho, né? Então, na época, eu identifiquei um fato, que para mim é um fato muito relevante, que houve uma ação de usucapião dessas terras, dessa fazenda, em 1918, né? 14 de outubro de 1918. E essa sentença de usucapião, inclusive, ela está registrada no cartório de registro de imóveis lá de Formosa, em nome do senhor Hermano Carlos de Alarcão. Então, eu fiquei assim, bem tranquilo com relação a essa situação, porque, não sei se todos sabem, mas a ação de usucapião, ela tem uma característica, assim, chama-se aquisição originária. Então, tudo que tiver, assim, em termos de defeito, dentro da cadeia dominial, daquele registro imobiliário, com a sentença de usucapião, isso tudo é corrigido. Então, a terra, a partir daquele momento, ela passa a ter, assim, uma legalidade absoluta, né? Então, o senhor Hermano Carlos de Alarcão, ele realmente obteve essa sentença de usucapião e registrou isso, né? Então, isso, para nós, advogados, nos dá uma segurança muito grande, tá certo? Então, assim, a princípio, a Fazenda Paranoazinho, para mim, era uma fazenda eminentemente particular, tinha proprietário e tal. Muito bem. Aí eu avisei, né, perante a Vara do Meio Ambiente, a ação de usucapião em favor lá do residencial Vivendas Alvorada. O processo estava andando bem e tal, né? Eu representei um outro pequeno condomínio aí, que foi o condomínio Meus Sonhos, um condomínio bem pequeno, 3 hectares, que já teve, inclusive, perícia judicial, dizendo que essa terra é uma terra particular. Mas nesse caso específico do Vivendas, aí, quando eu já ia partir para a perícia, a União, por minha surpresa, atravessou uma petição dizendo que aquela terra era uma terra de propriedade pública, de domínio da própria União, né? Aquilo me assustou, né, muito. Aí o juiz tentou pedir explicação por que a União estava fazendo aquilo, e a advogada sustentou, não, realmente é uma área de propriedade da União, e esse juiz da Vara do Meio Ambiente não pode ser o juiz que vai processar e julgar essa ação. Então, assim, a luz amarela, para mim, não é nem amarela, a luz vermelha, ela acendeu, tá? Porque o que eu comecei a observar? Que esse comportamento da União, nos processos de usucapião, que acho que ocorreu, não foi só no meu caso, mas em outros casos, né, a União atravessa a petição dizendo, olha, pública. Mas, quando é um processo administrativo de regularização, né, desses condomínios todos aí da região, eu nunca vi a União entrando com impugnação administrativa para dizer, olha, não pode registrar esse loteamento que essa terra é minha. Então, aquilo ali, para mim, já estava um jogo de compadre ali, entre advogados da União, tá entendendo? E gente da urbanizadora Paranoazinho. E aí, quando eu fui, então, falei, então eu vou examinar com mais cautela essa questão dessa cadeia dominial da urbanizadora. Aí me debrucei, né, em cima dessa questão, né, e realmente o juiz declinou da competência do processo para a Justiça Federal. Está lá o nosso processo do campeão ainda não foi nem despachado. Mas eu fui examinar a cadeia dominial dessa fazenda. E aí, realmente, o susto foi maior do que aquela situação da União ter interferido no processo. O que eu verifiquei, né, e depois até a doutora Maria Olímpia, o doutor Mário pode confirmar isso, que realmente esse título está registrado lá dessa fazenda, né, em 18 de outubro de 1918, mas o senhor Hermano Carlos Alarcão, ele fez uma permuta dessas terras dele com um senhor chamado Balbino Claro de Alarcão, tá certo? Essa permuta, porque acho que o senhor Balbino era dono de uma fazenda aí chamada Fazenda Mestre Darmas, né? Então ele fez uma permuta com o senhor Hermano. Então o senhor Hermano ficou com a Fazenda Mestre Darmas e o senhor Balbino ficou com essa fazenda Paranoazinho. Isso ocorreu, essa permuta ocorreu no dia 22 de setembro de 1923, tá certo? Então ali foi feita a permuta e no mesmo dia, na mesma data, 22 de setembro de 1923, o senhor Balbino vendeu essas terras para o José Cândido. Acontece o seguinte, que na minha pesquisa que eu fiz no cartão imóvel, essa permuta ela não está registrada. Essa escritura pública de permuta não está registrada.
entendeu? Então, assim, na minha visão, houve ali, nesse momento, em 1923, quando o senhor Balbino, ele fez a venda dessas terras na Fazenda Paranozinho para o senhor José Cândido, houve ali uma quebra na cadeia dominial, porque isso se deu em 1923, né? 22 de setembro de 23. E no nosso Código Civil, que já exigia o registro das escrituras públicas de compra e venda, dação em pagamento, todos os títulos aquisitivos, o nosso Código Civil é de janeiro de 1916. Quer dizer, então, em 1923, essa escritura pública do Balbino, obrigatoriamente, ela tem que estar registrada. Se ela não está registrada, nem o senhor José Cândido, nem a urbanizadora Paranozinho é dona absolutamente de nada. Então, baseado exatamente nessa informação, que eu já estou com as certidões aqui do cartório de registro de imóvel, né, da minha parte, eu já vou logo avisando, a urbanizadora Paranozinho não conseguirá registrar nenhum loteamento mais aqui no Distrito Federal. Porque todas as vezes que ela tentar fazer isso, o seu loteamento, o pedido administrativo será impugnado. E se o juiz da vara de registro público e o corregedor e o Conselho Especial do Tribunal de Justiça insistir em autorizar o registro dessa ilegalidade, ainda cabe a nós o direito de ingressar na Justiça Federal com a competente ação de anulação, né? Inclusive, eu já deixo aqui até adiantado, se houver aí alguma entidade, né, alguma associação que tenha nos seus estatutos, né, a prerrogativa, por exemplo, de ingressar em juízo com ação civil pública, né, eu acho que nós, enquanto advogados defensores aí dos moradores, né, né, o juiz da vara de registro público, o corregedor, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça, autorizar esse registro, nós temos que entrar imediatamente com ação para impedir esse registro, porque isso eu já fiz aqui, inclusive contra a Terra Cap. Com esse tipo de comportamento de juiz da vara de registro público, corregedoria e Conselho Especial, que o processo é administrativo, né? Então, só diz o seguinte, cumpriu as disposições da Lei 6766, registra. Mas não é assim, né? O registro imobiliário, como a doutora Maria Olímpia disse, tem que ter absolutamente segurança, né? E se houve quebra da cadeia dominial, essa segurança não existe mais. Então, a situação. Ingressei também recentemente com pedido de habeas corpus lá no TRF, estou aguardando o despacho do doutor João Batista, um pedido, inclusive, de bloqueio das matrículas, porque daqui para frente, né, o pedido daqui para frente, quem fez os registros imobiliários serão bloqueados. Quem já tem suas escrituras aí, o meu pedido foi no sentido que se faça uma verbação às margens dessas matrículas de muita gente que já comprou, né, da urbanizadora, para que no futuro, se esse registro da UPS vir a ser anulado, que eu acredito que será, entendeu? A pessoa não vai mais poder alegar, o comprador alegar boa-fé. Então, em resumo, a respeito desse tema é isso, viu, Cássio? Obrigado, doutor Mário. E pode contar com a MGC, doutor Mário. Ótimo. Eu tenho conversado com a doutora Maria Olímpia com relação a essa possibilidade da ação civil pública, e se a gente puder representar para defender os moradores aqui da região, só pode contar com a MGC, com a nossa diretoria, com os nossos moradores. Inclusive, é o seguinte, fica atento aí, porque o tempo todo, né? Porque a gente vê que os processos de regularização no âmbito do governo federal, da UPS, é de uma celeridade absoluta. A gente não vê isso nos demais loteamentos, mas na UPS é isso. Então, todas as vezes que for publicado um edital, entendeu? Vamos, através da MGC, fazer a impugnação, meu amigo. A impugnação administrativa. Tá? E aquilo que eu falei, e se o juiz, né, vier liberar esse registro, que eu conheço como é que é o pensamento do magistrado, né, vai liberar, aí a gente pode ingressar com o procedimento judicial perante a Justiça Federal. E quem corrige, né, os atos administrativos do Tribunal de Justiça do DF, os atos administrativos, é a Justiça Federal, entendeu? Tem previsão, inclusive, na Constituição, e é por isso que eu tenho feito isso, inclusive contra a Terra Cap. Já bloqueei muitos registros imobiliário da Terra Cap por conta essas contracedências com a ilegalidade praticada pela vara de registro público, inclusive com a anuência do Ministério Público, viu? Que é o fiscal da lei, deveria estar coibindo esse tipo de situação. Mas ninguém toma providência. Se ninguém toma essa providência, cabe a nós tomarmos, né? Porque o que interessa a nós é impedir que o morador seja obrigado a pagar 1, 2, 3 vezes. Aqui no Jardim Botânico, né, os moradores têm título, Cássio,
registrado no cartório segundo ofício há mais de 40 anos. Mesmo assim, o juiz da Vara Registro Público autorizou a Terra Cap colocar um registro em cima das terras dos moradores, com sentença possessória transitada em julgado e tudo mais. Quer dizer, é um abuso. Por enquanto, eu tenho só feito ação contra o proprietário da terra e contra o titular do cartório. Mas no futuro, eu estou imaginando colocar até magistrado como corresponsável desse tipo de ação. Mas isso é uma situação que nós ainda vamos ter que debater mais na frente. Porque eles estão agindo ali não como juiz, eles estão agindo ali como autoridade administrativa. E os atos administrativos, você sabe, eles podem ser corrigidos a qualquer tempo. Evidentemente que tem um prazo prescricional de 5 anos aí. Ok. Muito obrigado, doutor Mário. Seja bem-vindo. Doutor Mário está chegando agora, mas já está mostrando serviço. Pessoa que já se reuniu conosco, com a MGC, já se reuniu com a doutora Maria Olímpia, construir uma estratégia jurídica compartilhada. Isso é muito importante porque o nosso objetivo é o mesmo. É defender as nossas residências, defender os nossos condomínios. Cada advogado tem a sua estratégia, cada advogado tem as suas teses que a gente tem que respeitar e, na medida do possível, nós vamos trabalhar juntos. Vamos ouvir agora o doutor Mário Batista, outro advogado que está conosco. Doutor Mário, o senhor está me ouvindo? O senhor está aí? Pode abrir o som? Perfeito. Doutor Mário, o pessoal já falou, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Por que a União... É só uma pergunta introdutória, o senhor desenvolve como o senhor achar melhor. Por que a União está reiteradamente desistindo dos processos, mas o Ministério Público Federal continua resistente lá e, graças a Deus, a gente precisa que esse assunto seja discutido? Nós não defendemos que a área deve ser pública, nós não defendemos que a área deve ser particular, nós defendemos que seja esclarecido a real propriedade. Esse é o posicionamento da MGC desde o princípio. Inclusive, alguns moradores não entenderam isso e nos criticaram. O pessoal da MGC está defendendo que a área é pública, nós vamos pagar mais caro. Não, nós não estamos defendendo isso. Nós estamos defendendo que a gente não pode entrar numa insegurança jurídica e daqui a alguns anos estar discutindo isso de novo. Então, como é que o senhor vê essa questão? O senhor tem liberdade agora para usar o tempo para comentar o que já foi dito pela doutora Maria Olímpia, complementar o que foi dito pelo doutor Mário Gilberto. Doutor Mário Batista, pode ficar à vontade. Bom, boa noite. Inicialmente, eu digo que é uma satisfação compor esse debate, porque uma coisa que eu sempre defendi, sempre trouxe a minha intenção de que este é um assunto jurídico com viés político muito forte, com uma intervenção política muito forte. O doutor Mário Gilberto falou aí da facilidade, da rapidez com que a urbanizadora consegue as coisas, e os condomínios são patrocinadores desses processos de regularização, muitos deles desde a origem. Você pega o Solar de Atenas, você pega o Jardim América, 2 condomínios para os quais eu advogo, você pega o Mansões Colorado, todos eles têm processos administrativos de regularização iniciados na época da implantação. Então, às vezes falam até que os grileiros, as pessoas que começaram esse condomínio, estavam de má fé. Eu digo que não, eu digo que muitos deles não. Muitos deles tinham um propósito negocial e, senão, não teriam feito uma carta, registrado uma convenção e levado à Secretaria de Habitação e implantado o condomínio. E o governo do Distrito Federal deu total anuência. Se não foi uma anuência escrita, ele deu uma anuência tácita, ou, para os mais pessimistas, para os mais críticos, foi omisso e deixou esses condomínios. Foram construídos ali naquela região 7.500 lotes por aí, mais ou menos e tal. Mas sobre a questão que a doutora Maria Olímpia falou, voltando à questão da impugnação e da ação de oposição do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, para aqueles que conhecem um pouco mais do direito sabem, mas para aqueles que conhecem menos, eu vou explicar. Nós temos a AGU, que defende a União, é a Advocacia Geral da União. E nós temos o Ministério Público Federal, que defende o interesse
do cidadão, que é o interesse da União, é o interesse da coletividade. Então, é o interesse da coletividade e não necessariamente da União. Inclusive, o Ministério Público Federal, muitas vezes, diverge da Advocacia Geral da União. E isso é uma coisa bastante frequente. Tá? No caso deste processo da areia, lá da empresa de areia, ele entrou dizendo que essa terra é União. São 30 hectares. Carlos, você tinha comentado isso antes, perguntaram do Mário Gilberto, mas como ele não falou isso, eu vou comentar. Esse processo, ele versa sobre 30 hectares. Tudo bem. Mas a matrícula originária é a mesma. É o registro 833, não vou entrar agora na questão da validade ou não, mas o que está valendo hoje, o que está escrito hoje, se você for lá, está registrado em nome da urbanizadora. Então, é o registro 833, lá de Formosa, que virou a matrícula 135.8 alguma coisa, e depois virou a matrícula 545, que tem 1.588 hectares, que lá dentro estão todos os condomínios. Então, o que for decidido para essa Areia Bela Vista, o que for decidido vai valer para toda a fazenda, não tenham dúvida disso. E aí, muito me apraz, muito me satisfeito, fiquei muito satisfeito, porque a Proatenas, a Associação dos Moradores do Solar de Atenas, entrou com pedido para tentar esclarecer e acompanhar essa situação, porque é do interesse do morador dessa área, dessa poligonal, que essa terra, que isso seja decidido com segurança, tá? Então, se você me perguntar hoje, doutor Mário, você recomenda o acordo com a urbanizadora? Eu vou dizer, olha, você corre o risco. Se daqui a pouco essa terra foi declarada de propriedade da União, você já pagou para o loteador, você já pagou para a urbanizadora, você vai pagar para a União alguma coisa, que a União, nesse caso, certamente vai querer cobrar alguma coisa. Então, neste caso, aí você me pergunta, não, é seguro? Vamos esperar alguns anos, aí eu esperar os campeões, se for declarado da União, o campeão também não vai caber. Então, para a segurança jurídica, nós precisamos de uma definição. É pública ou é privada? Aí, depois disso, vamos negociar com quem de direito, ou contra a União, ou com a urbanizadora, com ação de uso campeão, anulatória, cancelar o registro, o que for necessário. Mas a questão é, embora este processo seja relativo a 30 hectares, a decisão que vier para ele vai valer para os 1.588 hectares, disso eu não tenho dúvida. Inclusive as ações de uso campeão que já foram ganhadas, já foram vitoriosas pelos chacareiros, o Serrana ganhou em primeira instância também, isso, se vier a ser declarado terra pública, isso poderá reverter e ter que fazer tudo novamente. Mas essa é uma situação que eu queria colocar, que o importante é a segurança jurídica. E, como eu disse no início, muito me satisfaz que esta atuação de advogados agora ganha um novo viés, que é de um objetivo único. Nosso adversário é a urbanizadora. Então, independente de estratégia, independente de coisa, nós temos que buscar esse objetivo único, e muito me satisfaz que estejamos aqui dividindo a bancada e buscando trocar ideia e buscar esse objetivo. Carlos, eu acho que por enquanto é isso. Mais adiante eu posso falar mais alguma coisa sobre essa questão. Ok. Finalizando essa primeira parte da ação de oposição, doutora Maria Olímpia, gostaria de falar mais alguma coisa em relação ao que foi dito? Sobre o áudio aí. Sim. Quero complementar, Carlos, a fala do doutor Mário Gilberto, quando ele fala que a permuta não foi registrada entre o Hermano Alarcão e o Balbino Alarcão, sendo que o Balbino Alarcão é quem vendeu para o José Cândido. Essa permuta entre os irmãos, ela não foi registrada. Então, a gente entende que aí houve essa quebra de cadeia.
Em havendo quebra de cadeia, a gente volta naquele bordão comum, quem não registra não é dono. Então, se o Balbino não tinha registrado a permuta, ele não era dono para vender nada para a urbanizadora, porque a área até hoje estaria, então, em nome do Hermano Alarcão. Essa seria uma primeira colocação. A segunda, que ele disse com relação à ação de uso capião que o Hermano tinha, vou explicar isso, dentro dos requisitos lá que o Ministério Público informa no processo, como sendo aqueles exigidos para provar que a terra é da União, ele fala que essa ação de uso capião que o Hermano teve, ela não tem validade, porque ela deveria ter sido feita antes do Código Civil de 1916, antes dele ter entrado em vigor. E o Código Civil de 16 entrou em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 1917. E a sentença dessa ação de uso capião do Hermano, ela é de 1918. Então, aí o Ministério Público Federal tem esse viés dessa nulidade, né, que não pode convalescer dessa ação de uso capião do Hermano Alarcão, e que daí para frente todos os atos também teriam sido considerados nulos, porque naquele tempo que houve o trânsito em julgado do pedido da uso capião do Hermano Alarcão, lá em 1917, 1918, ele já não poderia ter feito isso, porque, segundo a Constituição daquela época, de 1891, essa terra já seria da União e, portanto, em sendo terra da União, não poderia caber uso capião. Essa colocação. E com relação à questão do amicus curiae, doutor Mário Gilberto falou, doutor Mário também disse, sobre a questão de se estava dentro do prazo ou fora do prazo, né? Se teria sido um pedido extemporâneo ou não. Desde o pedido da própria Proatenas, que a urbanizadora vem dizendo que isso não cabia, porque era extemporâneo. E na própria decisão do desembargador, ele diz que o pedido sim, dentro do prazo, e ele pode ser feito até o trânsito em julgado dessa ação. Então, como nós ainda estamos aí discutindo embargo de declaração, não só todos que já entraram até agora, quanto aqueles outros que eventualmente entrarem com pedidos de amicus curiae lá na Justiça Federal, vão estar, sim, dentro do prazo, e isso não é nada fora disso. O que disse de amicus curiae é que ele tem, né, os limites mais estreitos de atuação dentro do processo. Mas isso não invalida qualquer posicionamento, né? Nós fizemos um posicionamento de uma forma, o doutor Mário Gilberto colocou de uma forma, e o doutor Mário Batista fez uma outra colocação, de forma que nós estamos aqui também dando um amparo um ao outro, né? Principalmente no pedido que a MGC fez dentro do processo, que é de dar uma atuação mais larga a esse pedido de amicus curiae, considerando que a MGC tem, sim, um trânsito e uma abrangência maior de atuação, que é dentro dos 3 setores habitacionais aí dessa região, o setor habitacional Grande Colorado, Boa Vista e Contagem, são os setores que a MGC atua, e dentro desses setores está a urbanizadora Paranoazinha, as terras da Fazenda Paranoazinha. Então, a colocação seria essa, e voltando a dizer e a confirmar o que todo mundo tem dito, o que nós precisamos de ter é a segurança jurídica de quem é a propriedade. E isso nós só vamos conseguir após um trânsito normal do processo na Justiça Federal, com uma sentença que diz se a terra é da União ou se é da particular, principalmente se ela é da urbanizadora Paranoazinho, a partir dessas colocações que nós estamos falando aqui, que em princípio ela pode até não ser por conta dessa quebra de cadeia também, que não teria nada a ver aí com a ação da União, mas existe. Então, Carlos, a palavra de ordem é segurança jurídica para a propriedade da Fazenda Paranoazinho. É o que nós precisamos de saber para que nós tenhamos aí todos os processos de uso capião também com a segurança jurídica maior, e todo mundo que tenha feito negócios aí com a urbanizadora também quer saber se isso está certo ou está errado, porque pagaram, se vai ter direito aí de um valor ser devolvido ou não, ou aqueles que estão pagando também se vão começar a fazer os pedidos de pagamento em juízo em razão dessa discussão se a terra é ou não da União. Segurança jurídica, palavra do momento. Obrigada.